Meu nome é Sarah Mitchell. E se você me perguntasse quem eu sou há alguns meses atrás, eu provavelmente teria dito a filha esquecida dos Mitchell. Mas naquela noite, quando fui expulsa da festa de família por causa da minha roupa, eu não imaginava que o dono daquela mansão mudaria tudo, que ele me reconheceria e que minha vida jamais seria a mesma. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Crescer como a filha do meio na família Mitchell era como viver em um espetáculo onde você nunca recebia um papel. Eu era sombra entre dois holofotes. Minha irmã mais velha, Catherine, era advogada brilhante, sempre impecável, sempre citada nas conversas de jantar como o orgulho da família. Meu irmão mais novo, Daniel, era o prodígio da tecnologia, aquele que aos 23 anos já tinha sua própria startup e aparecia em revistas de negócios. E eu era Sarah, a que trabalhava como assistente social em um bairro pobre de Chicago, a que voltava para casa com as roupas amassadas e histórias que ninguém queria ouvir, a que ganhava 1/3 do salário dos meus irmãos e era lembrada disso em cada reunião familiar. Minha mãe, Patricia Mitchell, era uma mulher de aparências. Tudo nela precisava ser perfeito. O cabelo loiro sempre escovado, as unhas feitas toda semana, o sorriso ensaiado para as amigas do clube. Ela organizava jantares beneficentes, não porque se importava com causas sociais, mas porque ficava bem nas fotos do jornal local. E eu, com minha escolha de carreira, era uma mancha na imagem que ela cultivava com tanto esmero. Assistente social, ela dizia com um suspiro dramático sempre que alguém perguntava sobre mim. Sarah tem um coração muito grande, sabe? Às vezes grande demais para o próprio bem. Era a forma educada dela de dizer que eu era uma decepção. Meu pai, Robert Mitchell, era diferente. Ele não me criticava abertamente. Simplesmente me ignorava. Dono de uma empresa de consultoria financeira, ele passava os jantares discutindo investimentos com Daniel e estratégias legais com Catherine. Quando eu tentava participar da conversa, ele sorria educadamente e mudava de assunto, como se minhas palavras fossem apenas ruído de fundo. Eu morava em um pequeno apartamento alugado no South Side, num prédio velho onde a calefação falhava no inverno e o elevador vivia quebrado. Não era muito, mas era meu. Cada móvel foi comprado com o meu próprio dinheiro. Cada objeto tinha uma história. E ao contrário da casa dos meus pais, com seus lustres de cristal e sua frieza estéril, meu lar tinha alma. Todas as manhãs eu acordava às 6, preparava café preto, forte, e tomava enquanto olhava pela janela embaçada a cidade despertando. Depois pegava o metrô lotado até o centro comunitário onde trabalhava. Lá, eu atendia mães solteiras, idosos abandonados, jovens sem perspectiva. Gente como eu, esquecida pelo mundo, invisível para quem tinha dinheiro suficiente para não precisar olhar para baixo. Meu trabalho era cansativo, emocionalmente exaustivo, mal pago, mas era real, era honesto. E pela primeira vez na vida, eu sentia que importava para alguém. As crianças que eu ajudava a matricular na escola me abraçavam com força. As mulheres que eu orientava sobre direitos trabalhistas choravam de gratidão. Eu não estava mudando o mundo, mas estava mudando mundos individuais. E isso, para mim, valia mais do que qualquer título corporativo. Mas para minha família, isso era irrelevante. Lembro de um jantar, meses antes da festa. Estávamos todos reunidos na sala de jantar da casa dos meus pais, aquela mesa enorme de marrógeno que comportava 12 pessoas, mas onde apenas 5 se sentavam, distantes uns dos outros não apenas fisicamente. Sarah, você já pensou em fazer uma pós-graduação? Talvez em administração pública. Poderia abrir portas melhores. Eu gosto do que eu faço, respondi, tentando manter a voz firme. Gostar não paga as contas, querida. Minha mãe interveio bebericando seu vinho branco. Você já tem 31 anos. Não acha que é na hora de pensar em estabilidade, em construir patrimônio?
Eu tenho estabilidade, defendi-me. Tenho um emprego fixo, pago minhas contas. Você aluga um apartamento em um bairro perigoso, Sarah. Isso não é estabilidade, é sobrevivência. Daniel soltou uma risada baixa, disfarçada de tosse. Catherine desviou o olhar, constrangida, mas não disse nada em minha defesa. Naquele momento, sentada naquela mesa onde sobrava comida, mas faltava afeto, eu entendi algo fundamental. Para eles, eu não era parte da família. Era um projeto fracassado, uma ação que não valorizou, um investimento sem retorno. E mesmo assim, mesmo sabendo disso, eu continuava voltando, continuava aparecendo nos jantares, nos aniversários, nas celebrações, talvez por esperança, talvez por teimosia, ou talvez porque, no fundo, eu ainda acreditava que um dia eles enxergariam o meu valor. Foi então que chegou o convite. Uma festa de gala, na mansão Thompson, uma propriedade histórica nos arredores de Chicago, alugada pela minha mãe para celebrar os 40 anos de casamento dela com meu pai. O convite era elegante, impresso em papel creme com letras douradas, traje de black tie. Eu olhei para aquele convite por dias. Sabia o que significava. Sabia que seria mais uma noite onde eu me sentiria deslocada, onde precisaria sorrir educadamente enquanto os amigos dos meus pais me perguntavam: "E você, querida, o que faz da vida?", com aquele tom que já esperava uma resposta decepcionante. Mas era o aniversário de casamento deles, e alguma parte ingênua de mim ainda queria estar presente. O problema era o vestido. Black tie significava gala, significava vestidos longos, caros, de grife. Eu abri o meu guarda-roupa e encarei as poucas peças que possuía. Roupas confortáveis para o trabalho, jeans, suéteres, um vestido preto simples que eu usava em entrevistas. Nada que servisse para uma festa de gala. Pensei em ligar para Catherine, pedir emprestada. Mas lembrei da última vez que fiz isso quando ela me disse: "Cuidado com o zíper, Sarah. Esse vestido custou $3.000. $3.000! Mais do que meu aluguel! Então tomei uma decisão. Fui a uma brechó que conhecia no centro, um lugar que vendia roupas de segunda mão, algumas de grife e outras nem tanto. Procurei por horas até encontrar um vestido azul marinho simples, elegante, com um corte clássico que me servia perfeitamente. Custou $80. Para mim era uma fortuna, mas era digno, era bonito. E quando vesti naquela noite, me olhando no espelho do meu pequeno apartamento, com o cabelo preso em um coque solto e uma maquiagem suave, eu me senti bem. Não deslumbrante, não como a Catherine com seus vestidos de grife, mas bem, apresentável, respeitável. Eu não imaginava que aquele vestido, comprado com tanto cuidado e carinho, seria o motivo da minha humilhação pública. Peguei um Uber até a mansão Thompson. O motorista, um senhor gentil chamado Marcos, conversou comigo durante o trajeto. "Festa bonita hoje, hein?" ele comentou olhando pelo retrovisor. "Aniversário de casamento dos meus pais", respondi, tentando esconder o nervosismo na voz. 40 anos é muito tempo. Eles devem se amar muito. Eu apenas sorri de volta, sem responder, porque a verdade era que eu não sabia se meus pais se amavam. Eu só sabia que eles amavam a imagem que construíram juntos. Quando o carro parou em frente à mansão Thompson, meu coração disparou. A propriedade era imponente. Luzes douradas iluminavam a fachada de pedra. Valés uniformizados corriam de um lado para o outro. Mulheres em vestidos longos e reluzentes desciam de carros importados acompanhadas por homens de smoking impecável. E ali estava eu, descendo de um Uber com o meu vestido de brechó e minha bolsa simples de couro sintético. Respirei fundo, ergui a cabeça e caminhei em direção à entrada. Eu ainda não sabia, mas aquela seria a noite que dividiria a minha vida em duas, o antes e o depois. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história.
A entrada da mansão Thompson era como atravessar um portal para outro mundo, um mundo onde eu claramente não pertencia. O hall principal tinha pé direito triplo, com um lustre de cristal que parecia ter sido arrancado de Versailles. As paredes eram cobertas por painéis de madeira entalhada e quadros antigos em molduras douradas observavam os convidados com olhares solenes. O chão de mármore italiano refletia as luzes como um espelho polido, e eu podia ouvir o som dos meus sapatos de salto médio ecoando, muito diferente do clique-clique confiante dos Louboutins e Manolos ao meu redor. Um garçom passou oferecendo champanhe em taças de cristal. Aceitei uma, mais para ter algo em que segurar do que por vontade de beber. O líquido dourado borbulhava suavemente, e eu me perguntei quanto custaria uma barraca daquilo. Provavelmente mais do que meu salário semanal. Avancei pelo salão principal procurando rostos familiares. A festa já estava em pleno andamento. Grupos de pessoas conversavam animadas, rindo daquele jeito ensaiado que os ricos têm. Nem muito alto para parecer vulgar, nem muito baixo para parecer desinteressado. As mulheres exibiam joias que capturavam a luz a cada movimento, e os homens gesticulavam com charutos cubanos entre os dedos. Foi quando a vi. Catherine estava no centro de um grupo, radiante em um vestido vermelho de satim que com certeza custou mais do que o meu carro. O cabelo dela caía em ondas perfeitas sobre os ombros nus e um colar de diamantes, presente do marido, imagino, brilhava em seu pescoço. Ela ria de algo que um dos homens havia dito, jogando a cabeça para trás com graça estudada. Quando os nossos olhares se encontraram, vi a surpresa nos olhos dela. Depois, algo pior, constrangimento. Ela murmurou uma desculpa para o grupo e veio em minha direção, os saltos altos marcando sua aproximação como uma contagem regressiva. Sara, você veio. Ela disse, e havia uma tensão na voz dela que me fez engolir seco. Fui convidada, respondi, tentando soar casual. É o aniversário de casamento dos nossos pais. Catherine olhou ao redor rapidamente, como se verificasse quem poderia estar nos observando. Então se aproximou mais, baixando a voz. Esse vestido... Ela começou e parou, procurando palavras. É... simples. Simples. A palavra pairou entre nós como uma acusação. É o que eu tenho, respondi sentindo as minhas bochechas esquentarem. Achei que estava apropriado. Sara, você tá vendo as pessoas aqui? Catherine fez um gesto sutil com a mão, abrangendo o salão. A mulher do senador tá usando Valentino. A mãe do Daniel veio de Chanel. Mamãe contratou uma equipe de estilistas só para escolher o vestido dela. Esse tipo de evento tem expectativas. Expectativas que eu claramente não atendo. Concluí e não consegui esconder a amargura na voz. Catherine suspirou como se eu fosse uma criança teimosa que se recusava a entender algo simples. Não estou tentando ser cruel, ela disse, tocando o meu braço brevemente. Mas você sabe como a mamãe é. Se ela tiver assim... Não precisou terminar a frase. Eu já sabia. Naquele momento, como se convocada pela simples menção, minha mãe apareceu. Patricia Mitchell era a personificação da elegância gelada. O vestido dourado brilhava sobre as luzes, justo o suficiente para mostrar que ela mantinha a forma aos 65 anos. O cabelo estava preso num coque francês impecável, e suas joias, suas joias, provavelmente valiam mais do que eu ganharia em uma década. Ela caminhava pelo salão como uma rainha inspecionando seus domínios, cumprimentando convidados com beijos no ar e sorrisos calculados. E então seus olhos encontraram os meus. Vi a expressão dela mudar em frações de segundo. Surpresa, confusão e, finalmente, aquela desaprovação fria que eu conhecia tão bem. Ela se aproximou com passos medidos, o sorriso social ainda colado no rosto, mas os olhos dizendo outra história completamente diferente. Sarah, ela disse, e meu nome soou como uma decepção confirmada. Você está... aqui? Boa noite, mãe. Feliz aniversário, respondi.
tentando manter a voz firme. Ela não respondeu ao cumprimento. Seus olhos escanearam meu vestido de cima a baixo, demorando-se nos detalhes que a incomodavam. O tecido simples, o corte modesto, a ausência de grife, de luxo, de status. "Onde você comprou isso?" ela perguntou, e pela forma como disse, poderia estar perguntando: "Onde você encontrou esse lixo?" "Em uma loja no centro", respondi, omitindo a palavra brechó. Mas não importava, ela sabia. Patrícia interferiu rapidamente, tentando amenizar. "Mamãe, ela acabou de chegar, talvez possamos..." "Catarine, querida, vá verificar se os Thompson já chegaram", minha mãe cortou, sem tirar os olhos de mim. "Preciso falar com sua irmã, a sós." Minha irmã hesitou por um segundo, olhando de mim para nossa mãe, mas finalmente acenou e se afastou, seus saltos ressoando culpa a cada passo. Patrícia me pegou pelo braço, não com carinho, mas com firmeza, e me guiou para um canto mais discreto do salão, atrás de uma coluna decorativa onde éramos menos visíveis. "Sarah, o que você estava pensando?" Ela sibilou, a voz baixa, mas cortante como uma navalha. "Você vem para o meu aniversário de casamento, em uma das mansões mais importantes de Chicago, vestida como alguém que trabalha para viver?" Completei. Seus olhos faiscaram. "Não seja dramática. Você sabe exatamente o que quero dizer. Olhe para você, olhe para as outras mulheres aqui. Você está completamente deslocada." "Eu fiz o melhor que pude com o que tenho." Me defendi, sentindo as lágrimas começarem a queimar nos cantos dos olhos, mas me recusando a deixá-las cair. "Então, talvez você devesse ter ficado em casa. Se não pode se apresentar adequadamente, é melhor não se apresentar." As palavras me atingiram como um tapa físico. Fiquei ali, paralisada, enquanto minha mãe me dizia que a minha presença era uma vergonha. "Há fotógrafos aqui, Sarah, jornalistas da sociedade. Isso vai sair no Tribune, no Sun-Times. As pessoas vão ver as fotos e vão perguntar: quem é aquela mulher mal vestida? E quando descobrirem que é minha filha..." Ela não terminou, mas não precisava. A mensagem estava clara. Eu era uma mancha na imagem perfeita que ela havia construído com tanto cuidado. "Eu posso ir embora", sussurrei, odiando como minha voz soou pequena, frágil. "Não", ela disse rapidamente, olhando ao redor nervosamente. "Agora já é tarde. Sua saída chamaria ainda mais atenção. Você vai ficar, mas..." Ela pausou, como se estivesse tomando uma decisão difícil. "Você vai ficar longe das fotos, longe dos grupos principais. Fique nas bordas, entende? Discreta." Discreta. Invisível. Como sempre. Antes que eu pudesse responder, meu pai apareceu, imponente em seu smoking perfeitamente talhado. Robert Mitchell tinha aquela presença que vinha de décadas comandando salas de reuniões e negociações de milhões de dólares. "Patrícia, querida, os Thompsons acabaram de chegar", ele anunciou, e então me notou. "Oh, Sarah, não sabia que tinha chegado." Minha mãe respondeu antes que eu pudesse. "Ela estava apenas se ajustando." "Robert, precisamos cumprimentar os Thompson. Você sabe como Christopher é pontual com tudo." "Christopher Thompson?" repeti, reconhecendo o nome. "O dono da mansão." "Sim", meu pai respondeu distraidamente, já se virando para ir embora. "Ele está fazendo um grande favor alugando este lugar. É muito seletivo sobre seus inquilinos. Precisamos mostrar nossa gratidão adequadamente." E então, eles se foram, deixando-me ali, encostada naquela coluna, sozinha, em um salão cheio de gente. Respirei fundo, tentando me recompor. Tomei um gole do champanhe, que agora estava morno e sem graça. Ao redor, a festa continuava em sua órbita dourada, alheia ao pequeno drama que havia acabado de se desenrolar. Vi Daniel do outro lado do salão, cercado por um grupo de jovens empresários, todos rindo de alguma piada interna do mundo tech. Ele me viu também, acenou brevemente, mas não fez nenhum movimento para vir falar comigo. Eu estava sozinha. Como sempre estive. Decidi seguir o conselho da minha mãe e ficar nas bordas. Caminhei lentamente pelo perímetro do salão, observando a festa como uma espectadora, não uma participante. Havia uma ironia amarga nisso.
Eu passava meus dias ajudando pessoas a se sentirem incluídas, valorizadas, vistas, e aqui, na festa da minha própria família, eu era a invisível. Foi então que ouvi as vozes. Eu havia me afastado para um corredor adjacente, procurando um banheiro, quando escutei minha mãe conversando com alguém. Parei instintivamente, escondendo-me parcialmente por trás de uma porta entreaberta. Simplesmente não entendo onde errei com ela, minha mãe estava dizendo, e pela voz reconheci que estava falando com Evelyn Hartfield, sua melhor amiga e a rainha do fofoca da alta sociedade de Chicago. Patrícia, não seja dura consigo mesma, Evelyn respondia com aquela voz adocicada que usava para esconder veneno. Alguns filhos simplesmente nascem sem ambição, sem senso estético. Você viu o que ela está usando? Parece que pegou na Goodwill. Estou mortificada. Bem, querida, pelo menos Catarina e Daniel são sucessos. 2 entre 3 não é ruim. Elas riram. Aquela risada social, educada, vazia. Fechei os olhos, apoiando-me na parede fria. Cada palavra era uma pequena morte. Cada riso, uma humilhação renovada. Eu devia ter ido embora naquele momento. Devia ter chamado um Uber, voltado para meu pequeno apartamento e esquecido aquela noite. Mas algo em mim, orgulho, teimosia ou talvez apenas exaustão emocional, me fez ficar. Eu iria até o fim daquela festa. Iria provar, nem que fosse só para mim mesma, que eu poderia sobreviver àquilo. Endireitei os ombros, respirei fundo e voltei para o salão. Não imaginava que em menos de 1 hora tudo mudaria. E que o homem cuja mansão abrigava minha humilhação seria o mesmo que me daria de volta a minha dignidade. Voltei ao salão principal tentando parecer confiante, mas cada passo parecia pesar toneladas. A música ao vivo tocava suavemente ao fundo, um quarteto de cordas executando Vivaldi com precisão impecável. O som deveria ser relaxante, mas para mim soava como trilha sonora de uma execução. Peguei outra taça de champanhe de um garçom que passou, mais por necessidade do que por vontade. Precisava de algo para fazer com as mãos, algo para me ancorar enquanto navegava por aquele mar de rostos desconhecidos e indiferentes. Foi quando percebi que as pessoas estavam começando a me notar. Não da forma que você quer ser notada numa festa, mas daquela maneira discreta, quase imperceptível, onde olhares se desviam rapidamente quando você os encontra. Cochichos atrás de mãos delicadamente posicionadas. Sorrisos que não chegam aos olhos. Uma mulher de vestido prateado, cabelos platinados presos em um penteado elaborado, passou por mim e comentou com a acompanhante, alto o suficiente para que eu ouvisse. Imaginei que a festa seria apenas para convidados da alta sociedade. Sua amiga riu baixinho, respondendo, talvez seja uma das funcionárias disfarçada. Senti meu rosto queimar. Apertei a taça com tanta força que temi quebrá-la. Continuei andando, tentando parecer ocupada, como se estivesse procurando alguém específico. Passei por grupos conversando sobre viagens à Europa, sobre investimentos em arte, sobre reformas em casas de veraneio nos Hamptons, assuntos tão distantes da minha realidade que poderiam estar falando em outro idioma. Então, do outro lado do salão, vi minha mãe fazendo sinais discretos, mas urgentes para Catherine. As duas se reuniram rapidamente, e mesmo à distância pude ver pela linguagem corporal que estavam discutindo algo sério. E pela forma como ambas olharam na minha direção, sabia exatamente sobre o quê. Catherine se aproximou de mim novamente, desta vez com uma expressão que misturava pena e determinação. Sarah, preciso falar com você, ela disse, pegando meu braço e me guiando para a varanda externa, longe dos ouvidos curiosos. O ar da noite estava fresco, quase frio. As luzes do jardim criavam sombras longas entre as árvores perfeitamente podadas. Ao longe, podia ouvir o som de uma fonte ornamental, água caindo num ritmo constante e hipnótico. Catherine, o que está acontecendo? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela respirou fundo, evitando meu olhar. A mamãe tá preocupada. Algumas pessoas já perguntaram sobre você, sobre quem você é e...
E ela está envergonhada? Não é só isso, Catherine tentou explicar, finalmente me encarando. Sarah, você precisa entender. Essas pessoas, esses convidados, eles fazem parte do círculo social dos nossos pais há décadas. Há senadores aqui, CEOs, figuras públicas. Tudo isso está sendo documentado, e quando as fotos saírem... Quando as fotos saírem, não podem ter a filha mal vestida estragando a imagem perfeita. Terminei por ela, a amargura escorrendo de cada palavra. Catherine fechou os olhos brevemente, como se estivesse sentindo dor. Não estou concordando com isso, mas você conhece a mamãe. Ela está pedindo para você ir embora. O mundo pareceu parar por um momento. O som da fonte, da música vindo do salão, das vozes distantes, tudo se transformou num zumbido abafado. Ela quer que eu vá embora? Repeti lentamente, me certificando de ter entendido corretamente. Da festa de aniversário dela, porque minha roupa não é boa o suficiente? Sarah, não. Cortei, sentindo algo quebrar dentro de mim. Não era raiva. Não ainda. Era algo mais profundo, mais definitivo. Não me diga que eu estou exagerando. Não me diga que é só sobre a roupa, porque ambas sabemos que não é. Catherine abriu a boca para responder, mas foi interrompida pela chegada de Daniel. Meu irmão veio com as mãos nos bolsos, expressão desconfortável no rosto. Ela ainda está aqui? Perguntou como se eu não estivesse a poucos metros de distância. Daniel, isso não está ajudando, Catherine repreendeu. Olha, eu entendo que seja constrangedor, mas Sarah, você tinha que saber como seria. Você viu o convite, você sabia o tipo de evento. Por que não pediu ajuda? Por que não pediu dinheiro emprestado para comprar algo apropriado? Porque não tenho dinheiro para pagar de volta, respondi, minha voz saindo mais alta do que pretendia. Porque, diferente de vocês, eu não tenho 6 cifras. Eu trabalho com famílias que mal conseguem colocar comida na mesa. Eu ajudo crianças que não têm onde dormir. Desculpa se isso não me deixa com orçamento para vestidos de $3.000. Ninguém está criticando o seu trabalho, mas há consequências para as escolhas que fazemos. Você escolheu esse caminho. Escolheu ganhar menos, viver modestamente. Isso é admirável, suponho, mas não pode esperar que o resto do mundo se ajuste às suas limitações. Minhas limitações? Ecoei, incrédula. Você está chamando o meu salário de assistente social de limitação? Estou dizendo que você escolheu agir assim. E às vezes escolhas têm preços, como ter que sair mais cedo de uma festa porque não pode se vestir adequadamente. Foi naquele momento que algo em mim se rompeu completamente. Olhei para os meus 2 irmãos, Catherine com seu vestido de grife e sua expressão culpada mas conivente, Daniel com seu smoking caro e seu ar de superioridade, e percebi que eu estava completamente sozinha. Vou embora, disse calmamente, minha voz surpreendentemente firme. Não porque estou envergonhada da minha roupa, mas porque não vou ficar onde não sou bem-vinda. Comecei a andar de volta para dentro, mas Catherine me segurou pelo braço. Sarah, espera, talvez se você só ficasse aqui fora, no jardim, até... Soltei meu braço com um movimento brusco. Até o quê, Catherine? Até a festa acabar? Até todos irem embora para que eu não estrague mais as fotos? Por favor, não faça uma cena, ela implorou, olhando nervosamente para o salão. Uma cena? Repeti, e então algo dentro de mim cedeu. Você quer ver uma cena? Antes que pudesse me arrepender, marchei de volta para o salão principal. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. Mãos tremiam, mas passos eram determinados. Encontrei minha mãe conversando animadamente com um grupo de senhoras elegantes, todas rindo de algo que alguém havia dito. Quando ela me viu se aproximando, a cor fugiu de seu rosto. Sarah, ela disse apressadamente, tentando me interceptar. O que você está fazendo? Vim me despedir, respondi, alto o suficiente para que algumas pessoas próximas parassem de conversar e olhassem. Não aqui, ela sibilou, tentando me puxar para o lado. Mas eu já estava cansada demais de ser puxada, empurrada, escondida. Por que não aqui, mãe? Perguntei, e minha voz ecoou mais do que esperava.
A música tinha acabado justo naquele momento, criando um silêncio perfeito e horrível. Você não quer que seus convidados saibam que pediu para sua própria filha ir embora porque a roupa dela não era boa o suficiente? O salão inteiro parecia ter congelado. Todas as conversas cessaram. Todas as cabeças se viraram. Sarah, você está fazendo um escândalo! Minha mãe sussurrou desesperadamente, seu rosto uma máscara de horror controlado. Não, mãe, respondi, sentindo lágrimas finalmente começarem a cair, mas não me importando mais. Você fez um escândalo quando decidiu que sua imagem perfeita era mais importante que sua filha. Eu só estou dizendo a verdade. Meu pai apareceu do nada, segurando meu braço com força. Chega, Sarah, você já causou dano suficiente. Eu causei dano? Repeti, rindo sem humor. Eu passei minha vida inteira tentando ser boa o suficiente para vocês. Trabalhei duro, ajudei pessoas, tentei fazer a diferença no mundo, mas nada disso importou porque eu não uso Chanel, porque eu não ganho 6 cifras, porque eu não sou como Catherine ou Daniel. Este não é o momento nem o lugar, meu pai disse entre dentes, tentando me arrastar para o salão. Foi quando uma voz grave e autoritária cortou o ar. Tire as mãos dela. Todo mundo se virou. Um homem alto, de cabelos grisalhos e porte aristocrático, vestindo um smoking que claramente foi feito sob medida, caminhava em nossa direção com passos firmes. Seus olhos azuis, penetrantes e inteligentes, estavam fixos no meu pai. Meu pai soltou meu braço imediatamente, confusão evidente no seu rosto. Christopher, eu estava apenas humilhando sua filha na minha casa. Sim, Robert, eu vi. Ele se aproximou de mim e, pela primeira vez aquela noite, alguém me olhou não com pena, não com julgamento, mas com respeito. Sarah Mitchell, ele disse, e havia algo em sua voz, reconhecimento. Faz muito tempo. Pisquei, confusa, tentando limpar as lágrimas dos olhos para vê-lo melhor. Ele parecia familiar, vagamente, mas eu não conseguia localizar de onde. Você me conhece? Perguntei, minha voz saindo quebrada. Um sorriso pequeno, mas genuíno apareceu em seu rosto. Conheço, embora você claramente não se lembre de mim, mas eu nunca esqueci a jovem que salvou a vida da minha filha. O salão inteiro prendeu a respiração, e o meu mundo, que já estava de cabeça para cima, estava prestes a girar completamente. O silêncio no salão era tão denso que parecia sólido. Cada pessoa presente estava congelada, olhando alternadamente para mim e para Christopher Thompson, esperando uma explicação que fizesse sentido daquele momento surreal. Eu também estava esperando. Salvou a vida da sua filha? Repeti, minha voz pouco mais que um sussurro. Sr. Thompson, eu acho que há um engano. Não? Ele interrompeu gentilmente, seus olhos azuis fixos nos meus. 5 anos atrás, um dia de inverno particularmente rigoroso, você trabalhava em um abrigo temporário para sem-teto na rua Harrison, lembra? Meu coração começou a bater mais rápido. Eu lembrava do abrigo. Foi um dos meus primeiros empregos depois da faculdade, antes de me tornar assistente social oficial. Trabalhei lá por 2 invernos consecutivos, turnos duplos, triplos às vezes, porque as temperaturas caíam tanto que as ruas se tornavam letais. Eu lembro do abrigo, confirmei lentamente. Então, talvez se lembre de uma noite específica, Christopher continuou, sua voz carregada de emoção contida. Temposta de neve. As ruas estavam intransitáveis, e uma jovem apareceu na porta, completamente encharcada, tremendo, com hipotermia já se instalando. E então, como um relâmpago, a memória voltou. Aquela noite. Eu estava prestes a fechar o abrigo. Já tínhamos ultrapassado a capacidade, mas eu não conseguia virar ninguém. Foi então que ouvi uma batida fraca na porta. Abri e encontrei uma garota, não devia ter mais que 17 anos, com os lábios azulados e a pele pálida como cera. Emily, sussurrei, e o nome veio automaticamente, como se estivesse guardado em algum compartimento secreto da minha memória. Christopher fechou os olhos brevemente e assentiu.
Emily Thompson, minha filha. Ao redor do salão, ouvi exclamações abafadas de surpresa. Vi minha mãe levar a mão à boca, meu pai parecer completamente perdido. Ela tinha fugido de casa. Christopher continuou, sua voz ficando mais grossa. Tínhamos discutido sobre coisas que pais e filhos discutem. Ela era jovem, rebelde, achava que sabia tudo. Saiu no meio da tempestade sem casaco apropriado, sem dinheiro, sem telefone. Estava tentando provar um ponto. Quase morreu provando esse ponto. Eu lembrei de segurar aquela garota, de como ela mal conseguia falar, de como seus dentes batiam tão violentamente que eu temia que quebrasse um. Lembrei de tirá-la da roupa molhada, enrolá-la em todas as mantas que encontrei, fazer chá térmico e ficar a seu lado a noite inteira porque ela tinha tanto medo. Você ficou com ela, Christopher disse, e agora havia lágrimas em seus olhos. Quando o abrigo já estava superlotado, quando você poderia ter chamado uma ambulância e seguido com seu trabalho, você ficou a noite inteira. Falou com ela, ouviu sua história, ajudou-a a ver que fugir não resolveria nada, e quando amanheceu, você ligou para nós. Ela pediu para ligar, lembrei, a cena se tornando cada vez mais clara na minha mente. Ela estava com medo, mas disse que queria voltar para casa, queria se desculpar. E você facilitou isso, Christopher disse, dando um passo mais perto. Você não apenas salvou a vida dela naquela noite, Sarah, você salvou nossa família. Quando Emily voltou para casa, ela estava diferente, mais madura, mais grata. Aquela conversa que você teve com ela mudou sua perspectiva sobre tudo. Olhei ao redor do salão. Todos os olhares que antes me julgavam, agora me observavam com algo completamente diferente. Curiosidade, respeito, até admiração. Onde está Emily agora? Perguntei, genuinamente curiosa. Um sorriso orgulhoso iluminou o rosto de Christopher. Formada em serviço social pela Northwestern University, trabalha com jovens em situação de risco. Inspirada, ela sempre diz, por uma mulher chamada Sarah Mitchell, que lhe mostrou que compaixão genuína ainda existe no mundo. Senti meu queixo tremer. Todas aquelas lágrimas que tinha segurado durante a humilhação, agora ameaçavam cair por um motivo completamente diferente. Eu só fiz o que qualquer pessoa teria feito, murmurei. Não? Christopher corrigiu firmemente. Você fez o que uma pessoa extraordinária faz. E eu passei os últimos 5 anos tentando encontrá-la, para agradecer pessoalmente. Emily só sabia seu primeiro nome. O abrigo tinha registros incompletos, mas ela descreveu você em detalhes. Cabelo castanho escuro, olhos gentis, uma cicatriz pequena na sobrancelha esquerda. Instintivamente, toquei a cicatriz, resultado de uma queda quando criança. Quando Robert e Patrícia me disseram que dariam uma festa aqui, pedi a lista de convidados. Vi seu nome, Sarah Mitchell. Fiz uma pesquisa rápida, encontrei sua foto no site do centro comunitário onde trabalha e soube imediatamente que era você. Ele se virou para meus pais e a cordialidade em sua voz desapareceu, substituída por algo frio e afiado. Imaginei que sua família tivesse imenso orgulho de você, Sarah, disse, encarando minha mãe diretamente. Imaginei que esta noite seria uma celebração não apenas do casamento de Robert e Patrícia, mas também das conquistas de seus filhos, todos eles. Minha mãe abriu a boca, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez na vida, vi Patrícia Mitchell completamente sem palavras. Em vez disso, Christopher continuou, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Chego para encontrar a mulher que salvou minha filha sendo expulsa de uma festa, por sua própria família, porque sua roupa não atende a certos padrões superficiais. Christopher, há um mal-entendido. Meu pai tentou intervir, sua voz de negociador experiente entrando em ação. Nós não estávamos expulsando Sarah, apenas o quê? Christopher cortou. Apenas pedindo que ela ficasse escondida? Apenas sugerindo que ela fosse embora antes de estragar suas fotos? Eu ouvi tudo. Eu vi tudo. E estou absolutamente enojado. O silêncio que se seguiu era mortal. Podia-se ouvir a respiração das pessoas. Christopher se virou para mim novamente, e sua expressão se assuavizou completamente. Sarah,
Você me faria a honra de jantar comigo e com minha família amanhã à noite? Emily ficará extasiada em revê-la, e eu gostaria muito de conhecê-la melhor, de ouvir sobre o trabalho incrível que continua fazendo. Fiquei sem palavras por um momento, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Depois, lentamente, um sorriso começou a formar nos meus lábios, o primeiro sorriso genuíno da noite. Seria uma honra, Sr. Thompson. Christopher, por favor, ele insistiu calorosamente. E há mais uma coisa. Ele se virou para o salão todo, levantando a voz para que todos ouvissem. Para os que não me conhecem, eu sou Christopher Thompson, dono desta propriedade e CEO da Thompson Philanthropic Foundation. E gostaria de anunciar esta noite que nossa fundação estabelecerá uma bolsa de estudos em nome de Sarah Mitchell, destinada a jovens que desejam seguir carreiras em serviço social e assistência comunitária. Investiremos $1 milhão anuais neste programa. Gaspes de surpresa ecoaram pelo salão. Eu mesma não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Além disso, ele continuou, gostaria de convidar a senhorita Mitchell para se juntar ao conselho consultivo de nossa fundação. Acreditamos que sua experiência prática e seu coração genuíno serão ativos valiosos para as nossas iniciativas. Lágrimas agora corriam livremente por meu rosto. Não de dor ou humilhação, mas de validação, de reconhecimento, de finalmente ser vista. Christopher se aproximou e gentilmente ofereceu seu braço. Permita-me acompanhá-lo ao jantar. Acredito que a comida está prestes a ser servida. Olhei para minha família. Minha mãe estava pálida. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Catherine tinha lágrimas nos olhos, mas não disse nada. Daniel simplesmente olhava para o chão. Então, com a cabeça erguida e o braço entrelaçado no de Christopher Thompson, caminhei pelo salão. As mesmas pessoas que me julgavam minutos atrás, agora se afastavam para abrir caminho, algumas até acenando com a cabeça em respeito. Enquanto caminhávamos, Christopher sussurrou para que só eu ouvisse. Aquele vestido, Sarah, é perfeito, simples, elegante, honesto, exatamente como você. E naquele momento, eu entendi algo fundamental. O vestido não era o problema. Minha família não tinha problema com o tecido, o corte ou a marca. Eles tinham problema com o que o vestido representava, minhas escolhas, meus valores, meu caminho diferente. Mas pela primeira vez na vida, eu percebi que meu caminho, embora mais difícil, embora menos glamuroso, tinha valor, tinha significado, tinha salvado vidas. E nenhum vestido de designer, nenhuma conta bancária volumosa, nenhum título corporativo poderia se comparar a isso. A humilhação que deveria ter me destruído havia se transformado no meu momento de triunfo mais inesperado. E a noite, que começou como meu pior nazareno, estava começando a revelar seus presentes mais surpreendentes. O salão de jantar da mansão Thompson era ainda mais impressionante que o salão principal. Uma mesa longa de carvalho maciço ocupava o centro, decorada com arranjos florais que pareciam obras de arte e velas em castiçais de prata que lançavam uma luz dourada e íntima sobre tudo. Christopher me guiou até uma cadeira próxima à cabeceira da mesa, um lugar de honra normalmente reservado para os convidados mais importantes. Enquanto me sentava, notei os olhares das pessoas ao redor. Não eram mais olhares de julgamento, mas de curiosidade intensa e, em alguns casos, admiração cautelosa. — Você tá bem? Christopher perguntou discretamente, inclinando-se levemente em minha direção enquanto os outros convidados começavam a se acomodar. Honestamente, respondi, minha voz ainda um pouco trêmula, não tenho certeza do que estou sentindo agora. Ele sorriu com compreensão. É muita coisa para processar, eu sei. Mas quero que saiba, tudo o que disse ali foi absolutamente sincero. Emily fala de você até hoje, você realmente mudou a trajetória da vida dela. Antes que eu pudesse responder, uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos se aproximou da mesa. Ela tinha cabelos loiros curtos, olhos verdes penetrantes e um vestido de veludo verde escuro que certamente custou uma fortuna. Mas o que me chamou a atenção foi seu sorriso, genuíno, caloroso. Você deve ser Sarah Mitchell, ela disse, estendendo a mão. Sou Victoria Caldwell. Christopher me contou sobre você.
O trabalho que faz é extraordinário. Apertei sua mão ainda meio atordoada. Obrigada, Sra. Caldwell. Victoria, por favor, ela insistiu, sentando-se ao meu lado. Dirige uma organização sem fins lucrativos voltada para mulheres em situação de vulnerabilidade. Adoraria conversar com você sobre possíveis colaborações. Nos minutos seguintes, fui apresentada a várias outras pessoas. Um senador que queria saber mais sobre os desafios enfrentados pelos centros comunitários, uma empresária que estava iniciando um programa de mentoria para jovens carentes, um médico que trabalhava voluntariamente em clínicas gratuitas. Era surreal. Essas eram as mesmas pessoas que meia hora atrás me olhavam com desdém, agora me tratavam como uma igual, ou mais que isso, como alguém digna de respeito. Do outro lado da mesa, vi minha família sendo conduzida aos seus lugares. Minha mãe estava rígida, o sorriso social ainda no rosto, mas os olhos traíam seu desconforto. Meu pai conversava em voz baixa com alguém ao seu lado, mas continuava lançando olhares preocupados em minha direção. Catherine estava assentada mais distante, mexendo nervosamente no colar de diamantes. Quando nossos olhos se encontraram, ela tentou um sorriso tímido. Eu apenas acenei levemente, sem emoção. Daniel parecia ser o único não completamente abalado pelo que havia acontecido. Ele conversava animadamente com outros jovens empresários, embora eu notasse que suas risadas pareciam um pouco forçadas demais, um pouco altas demais. O jantar foi servido em etapas elaboradas. Cada prato era uma obra de arte culinária. Mas, honestamente, eu mal conseguia saborear a comida. Minha mente estava em outro lugar, tentando processar a montanha-russa emocional pela qual tinha passado. Sarah, Victoria disse durante o prato principal, Christopher mencionou que você trabalha no Centro Comunitário Hope Valley. Conheço o lugar. Faz um trabalho crucial em uma das áreas mais negligenciadas da cidade. Tentamos fazer o que podemos com os recursos que temos, respondi modestamente. Esse é exatamente o problema. Recursos, ela continuou, seus olhos verdes brilhando com paixão. Organizações como a sua fazem trabalho essencial, mas operam com orçamentos ridiculamente apertados. Enquanto isso, há fortuna sendo gastas em coisas menos essenciais. Não pude deixar de sorrir. Havia algo libertador na sua franqueza. É verdade, concordei. Mas às vezes não se trata apenas de dinheiro. É sobre pessoas realmente se importarem. Sobre colocarem seu tempo, sua energia, seu coração no trabalho. É exatamente isso, Christopher interveio. Por isso que eu acredito tanto no que você faz, Sarah. Vi muitas fundações, muitos programas sociais que são apenas fachadas. Pessoas ricas aliviando sua consciência com cheques, mas nunca sujando as mãos. Você é diferente. Você está lá, todos os dias, fazendo trabalho de verdade. Suas palavras me tocaram profundamente. Durante anos tinha sentido que o meu trabalho era invisível, desvalorizado. Ouvir alguém não só reconhecê-lo, mas celebrá-lo publicamente era transformador. Foi então que eu notei minha mãe se aproximando. Ela tinha se levantado do seu lugar e vinha em minha direção com passos cautelosos, o rosto composto em uma expressão neutra que eu conhecia bem, sua máscara de controle de danos. Sarah, querida, ela disse quando chegou perto o suficiente, sua voz baixa, mas audível. Podemos conversar por um momento? Olhei para Christopher, que assentiu levemente, dando-me permissão silenciosa para ir se eu quisesse. Levantei-me e segui minha mãe para um canto mais privado do salão, perto de uma janela ampla que dava para os jardins iluminados. O que foi, mãe? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Eu não sabia. Sobre a filha de Christopher. Sobre o que você fez. Não era algo que eu divulgasse. Respondi simplesmente. Se eu soubesse... Ela começou, mas parou, procurando palavras. Se eu soubesse o quê? Completei por ela. Teria me tratado diferente? Teria me valorizado? Só porque fiz algo que impressionou alguém importante? Ela fechou os olhos brevemente. Não é justo colocar dessa forma. Não é justo, repeti.
sentindo a raiva que havia suprimido começar a emergir. Mãe, você me pediu para sair da sua festa de aniversário porque o meu vestido não era caro o suficiente. Você me tratou como uma vergonha, como algo a ser escondido. E a única razão pela qual está falando comigo agora com algum respeito é porque Christopher Thompson me validou publicamente? Você está exagerando, ela tentou, mas sua voz não tinha convicção. Estou? Desafiei. Então me diga, quando foi a última vez que você me perguntou sobre meu trabalho? Quando foi a última vez que demonstrou interesse genuíno na minha vida? Quando foi a última vez que me fez sentir que eu importava para você? Não pelo que eu poderia fazer por sua imagem, mas simplesmente porque sou sua filha. Ela abriu a boca, mas não saiu som algum. Vi lágrimas começarem a se formar em seus olhos, uma visão tão rara que quase me fez vacilar. Quase. Eu fiz o melhor que pude, ela finalmente sussurrou. Não, mãe, respondi calmamente. Você fez o que foi mais fácil, que foi me ignorar, me diminuir, me fazer sentir pequena, porque era mais simples do que aceitar que eu escolhi um caminho diferente do que você queria para mim. Sarah, ela tentou tocar meu braço, mas eu recuei. Não, disse firmemente. Você não ganha o direito de me consolar agora. Não depois de me humilhar na frente de todas essas pessoas. Não depois de anos me fazendo sentir que eu era uma decepção. Virei-me para ir embora, mas então parei, virando de volta para encará-la uma última vez. Sabe o que é irônico? Perguntei. Você passou anos tentando me moldar em algo que eu não era, tentando me fazer usar as roupas certas, frequentar os lugares certos, impressionar as pessoas certas, e no final foi justamente por ser eu mesma, por fazer o trabalho que você sempre desprezou, que ganhei o respeito das pessoas que você tanto quer impressionar. Deixei-a ali, sozinha perto da janela, e voltei para meu lugar na mesa. Quando me sentei, Victoria me lançou um olhar compreensivo. Família complicada? Você não tem ideia, respondi com um sorriso cansado. Tenho sim, ela disse suavemente. Meu pai era um magnata de petróleo. Quando decidi largar tudo para trabalhar com causas sociais, ele não falou comigo por 3 anos. Algumas pessoas simplesmente não conseguem entender que sucesso pode ter diferentes definições. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Não estava sozinha. Outras pessoas tinham enfrentado escolhas semelhantes, sacrifícios semelhantes. O resto do jantar passou numa névoa surreal. Conversei, ri, troquei cartões de visitas. Pessoas que nem sabiam meu nome uma hora atrás agora queriam colaborações, parcerias, oportunidades. Quando a sobremesa foi servida, um delicado soufflé de chocolate com calda de framboesa, Christopher se levantou e bateu levemente em sua taça de cristal com uma colher, chamando a atenção de todos. Amigos, esta noite tem sido reveladora. Viemos celebrar 40 anos de casamento de Robert e Patricia Mitchell, e certamente devemos reconhecer essa conquista. Houve aplausos educados. Minha mãe forçou um sorriso, acenando graciosamente. Mas esta noite também me lembrou de algo crucial. Christopher continuou, e sua voz ganhou um tom mais sério. Lembrou-me que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela veste, ou no quanto ganha, ou em qual círculo social frequenta. Está em suas ações, em sua bondade, em sua disposição de ajudar outros sem esperar nada em troca. Ele ergueu sua taça em minha direção. Sarah Mitchell exemplifica isso, e eu convido todos aqui a se juntarem a mim em brindar não apenas aos anfitriões desta noite, mas à mulher que nos lembrou do que realmente importa. Taças foram erguidas ao redor da mesa. Pessoas que me julgaram agora brindavam em minha honra. Era surreal, esmagador e profundamente satisfatório. Enquanto todos bebiam, encontrei os olhos da minha mãe do outro lado da mesa. Ela não estava sorrindo, só me olhava com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Parte admiração, parte inveja, parte arrependimento. E naquele momento entendi algo fundamental. Eu tinha vencido, não porque humilhei minha família em retorno, não porque me tornei rica ou famosa, mas porque finalmente, meu valor foi reconhecido, e não precisei mudar quem eu era para conseguir isso.
A noite que deveria ter sido minha maior humilhação tinha se transformado em meu maior triunfo. E era apenas o começo. A festa começou a se dispersar por volta da meia-noite. Grupos se despediam nos jardins iluminados, valetes corriam para buscar carros importados e o ar frio da noite de Chicago trazia consigo o cheiro de outono e possibilidades. Eu estava prestes a chamar um Uber quando Christopher me alcançou na entrada principal. Sarah, espere, ele disse ligeiramente sem fôlego. Deixe-me ao menos providenciar um carro para levá-la em casa, é o mínimo que posso fazer. Não é necessário, eu... Por favor, ele insistiu, e havia tanta sinceridade na sua voz que não tive coragem de recusar. Além disso, tenho algo para você. Ele estendeu um envelope grosso de papel creme, peguei hesitantemente, sentindo o peso considerável. O que é isso? Informações sobre a bolsa de estudos que mencionei. Gostaria que você participasse ativamente na criação dos critérios, na seleção dos beneficiários. Ninguém melhor que você para entender quem realmente precisa e merece essa oportunidade. Abri o envelope e vi documentos formais, números que me fizeram piscar várias vezes para ter certeza de que estava lendo corretamente. $1 milhão anuais, para estudantes de serviço social, em meu nome? Christopher, isso é demais, murmurei, genuinamente emocionada. É só o começo, respondeu com um sorriso. Amanhã, jantar com minha família. Emily está voltando de Boston especialmente para isso. Quando eu contei que a havia encontrado, ela literalmente gritou de alegria ao telefone. A menção a Emily me fez sorrir. Como ela está, depois de tantos anos? Extraordinária, Christopher disse com óbvio pardelo tratava com óbvio orgulho paterno. Trabalha com adolescentes em situação de rua, tem uma fundação pequena, mas poderosa, e tudo porque uma assistente social em um abrigo superlotado disse que uma garota assustada merecia mais que protocolo. Um Mercedes preto parou suavemente na entrada. O motorista desceu e abriu a porta traseira para mim. Até amanhã, Sarah, Christopher disse, apertando minha mão calorosamente. 7 horas. Vou enviar o endereço por mensagem. Comeu mais programas no... Entrei no carro, afundando no banco de couro macio. Enquanto nos afastávamos da mansão Thompson, olhei para trás e vi a propriedade iluminada, majestosa contra o céu noturno. Apenas algumas horas antes, aquele lugar havia sido palco da minha maior humilhação. Agora, era o lugar onde minha vida havia mudado completamente. O motorista, um homem de meia idade com cabelos grisalhos, quebrou o silêncio respeitosamente. Desculpe a intromissão, senhorita, mas ouvi o que aconteceu lá dentro. Meu cunhado trabalha como garçom no evento. Tensionei involuntariamente. Não tinha certeza se queria reviver aqueles momentos. E quero que você saiba, ele continuou olhando pelo retrovisor, que o que você faz é importante. Minha filha passou por um programa de assistência social quando era adolescente. Uma assistente social como você literalmente salvou a vida dela. Hoje ela é enfermeira, tem 2 filhos, uma vida boa, e nada disso teria sido possível sem alguém que se importou. Senti lágrimas queimarem meus olhos novamente. Parecia que era a noite delas. Obrigada, sussurrei. Isso significa muito. Quando cheguei ao meu apartamento, o contraste com a mansão Thompson não poderia ser maior. O elevador velho chiou seu caminho até o 4º andar. O corredor tinha aquele cheiro característico de edifícios antigos, uma mistura de madeira, umidade e história. Mas quando abri a porta e acendi as luzes, senti algo que não tinha sentido na mansão Thompson. Pertencimento. Este era meu espaço, modesto, simples, mas honestamente meu. Joguei a bolsa no sofá desgastado e fui direto para a cozinha fazer chá. Enquanto a água fervia, liguei meu telefone, que havia silenciado durante a festa. 17 mensagens não lidas. A maioria era de números desconhecidos, pessoas que provavelmente pegaram meu contato através de Christopher ou Victoria. Ofertas de colaboração, convites para palestras, propostas de parcerias. Mas 3 mensagens me chamaram a atenção especialmente. A primeira era de Catherine. Sarah, precisamos conversar. Por favor, eu sinto muito.
A segunda, de Daniel. Ok, admito, fui um idiota. Podemos conversar quando você estiver pronta. A terceira me fez pausar por mais tempo. Era da minha mãe. Você estava linda esta noite. E eu estava errada. Sobre tudo. Podemos nos encontrar para café esta semana? Coloquei o telefone na mesa, sem responder nenhuma delas. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. O chá estava pronto. Sentei-me na pequena varanda do meu apartamento, observando a cidade lá embaixo. Carros passavam, luzes piscavam, vidas aconteciam. E pela primeira vez em tanto tempo, senti que a minha vida também estava finalmente acontecendo. A noite seguinte chegou mais rápido do que esperava. Passei o dia no centro comunitário, atendendo as famílias de sempre, ouvindo histórias de sempre, fazendo o trabalho de sempre. Mas algo era diferente. Eu era diferente. Cada pessoa que ajudei naquele dia parecia mais significativa. Cada pequena vitória, uma criança matriculada na escola, uma mãe conseguindo uma entrevista de emprego, um idoso recebendo os benefícios devidos, parecia parte de algo maior. Lisa, minha colega de trabalho, notou a mudança durante a pausa para o almoço. Você está irradiante hoje, ela comentou. Aconteceu alguma coisa boa? Contei a ela sobre a noite anterior. Cada detalhe, desde a humilhação inicial até o triunfo final. Quando terminei, ela tinha lágrimas nos olhos. Sarah Mitchell, você é uma estrela, e já era hora do mundo perceber isso. Para o jantar na casa de Christopher, escolhi minha roupa com cuidado. Dessa vez não era sobre impressionar ou atender expectativas. Era sobre me sentir confortável, autêntica. Optei por um vestido verde escuro simples, sapatos baixos confortáveis e um casaco de lã que havia comprado em uma liquidação anos atrás, mas sempre amei. O endereço que Christopher enviou me levou a um bairro elegante de Lincoln Park. A casa era impressionante, mas não ostensiva. Um brownstone de 3 andares com janelas iluminadas que exalavam calor e acolhimento. Antes que eu pudesse tocar a bancalhada, a porta se abriu. E lá estava ela. Emily Thompson não era mais a garota assustada e tremendo que eu havia encontrado 5 anos atrás. Agora era uma mulher, de 22 anos, com cabelos castanhos longos, olhos castanhos brilhantes de inteligência e vida, e um sorriso que iluminou todo o seu rosto quando me viu. "Sarah!" ela exclamou, e antes que eu pudesse responder, estava envolta em um abraço apertado e sincero. "Emily", consegui dizer, retribuindo o abraço. "Olha como você cresceu!" "E tudo graças a você", ela disse, recuando para me olhar direito. "Você não tem ideia de quantas vezes eu pensei em você ao longo desses anos. Tentei te encontrar tantas vezes." "Seu pai me contou", respondi sorrindo, "e me contou sobre o seu trabalho. Estou tão orgulhosa de você." "Entre, entre", ela disse animadamente, puxando-me para dentro. "Mamãe está ansiosa para te conhecer, e papai está fazendo seu famoso risoto. Ele está tentando impressionar." A casa era bonita por dentro, decorada com gosto, mas vivida. Havia fotos de família por toda parte, livros em estantes abertas, plantas nas janelas. Era um lar de verdade, não apenas uma casa. Uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos apareceu do que parecia ser a cozinha. Ela tinha cabelos loiros curtos, olhos azuis gentis e um avental que dizia Queen of the Kitchen. "Você deve ser Sarah", ela disse calorosamente, estendendo as mãos. "Sou Margaret, a mãe de Emily, e uma das muitas pessoas nesta casa que estão eternamente em débito com você." "Por favor, não precisa agradecer", eu comecei, mas ela me interrompeu gentilmente. "Preciso sim", ela disse firmemente. "Você salvou minha filha. E não apenas fisicamente, você a ajudou a encontrar o seu caminho. Não há palavras suficientes para agradecer isso." O jantar foi tudo que a noite anterior não foi. Não havia formalidades forçadas ou conversas vazias. Era real, cálido, cheio de risadas genuínas e histórias compartilhadas. Emily me contou sobre sua jornada, como aquela noite no abrigo a fez perceber que queria ajudar outros jovens que estavam perdidos como ela esteve.
como lutou para convencer os pais a deixá-la estudar serviço social em vez de direito ou administração. Como cada pessoa que ajudava a tirar das ruas a fazia lembrar de mim. Você sabe o que me marcou mais daquela noite? Emily perguntou enquanto comíamos a sobremesa, um tiramisu caseiro que a Margaret havia preparado. Não foi apenas que você me salvou do frio, foi que você me ouviu. Realmente ouviu. Você não julgou, não sermoneou, apenas se importou. É o básico do trabalho, respondi modestamente. Não, Christopher interveio. Muitas pessoas fazem o trabalho mecanicamente. Você faz com o coração. E há uma diferença enorme. Margaret serviu café e a conversa fluiu naturalmente para planos futuros. Christopher compartilhou mais detalhes sobre a bolsa de estudos e sobre a vaga no conselho consultivo da fundação. Não é apenas honorário, ele explicou. É uma posição real, com salário. Queremos que você traga a sua experiência prática para orientar onde e como investimos nossos recursos em causas sociais. Os números que ele mencionou me deixaram sem palavras. Era mais que o dobro do que eu ganhava no centro comunitário. Você não precisa responder agora, Margaret disse gentilmente, notando minha expressão chocada. Mas pense com carinho. Você merece isso, Sarah. E mais importante, a comunidade que você serve merece ter você em uma posição onde pode causar ainda mais impacto. Quando a noite terminou e eu estava prestes a ir embora, Emily me puxou para um abraço final. Obrigada, ela sussurrou no meu ouvido, por tudo. Por me salvar, por me inspirar, por me mostrar quem eu poderia ser. Você fez isso sozinha, respondi. Eu apenas estava lá no momento certo. Não, ela disse, recuando para me olhar nos olhos. Você foi o momento certo, e agora é a sua vez de brilhar. Promete que vai pensar na proposta do papai? Olhei para ela, para Christopher e Margaret parados na porta, para aquela família que me acolheu com tanta generosidade e senti algo mudar dentro de mim. Talvez fosse hora de pensar maior, de aceitar que eu merecia mais. Não por ganância, mas porque com mais recursos, mais plataforma, mais alcance, eu poderia ajudar mais pessoas. Vou pensar, prometi. E dessa vez era uma promessa que pretendia cumprir. No caminho de volta para casa, olhei pela janela do carro e pensei em como minha vida tinha mudado em apenas 48 horas. A humilhação na festa havia aberto portas que eu nem sabia que existiam. E pela primeira vez, em vez de me sentir pequena demais para o mundo, comecei a imaginar que talvez o mundo estivesse finalmente pronto para ver meu tamanho real. 3 semanas se passaram desde aquela noite na mansão Thompson. 3 semanas que pareciam ter condensado anos de crescimento, mudança e autodescoberta. Aceitei a posição no Conselho Consultivo da Thompson Philanthropic Foundation. A decisão não foi fácil, significava deixar meu trabalho diário no centro comunitário, algo que fazia parte da minha identidade há tanto tempo. Mas Lisa me ajudou a ver com clareza. Sarah, você pode ajudar 10 famílias por semana aqui, ou estar na posição de criar programas que ajudem 1000 famílias, 10.000. Não é abandonar o trabalho, é amplificá-lo. E ela estava certa. Minha primeira semana na fundação foi avassaladora. Reuniões com diretores de ONGs, revisão de propostas de financiamento, planejamento estratégico para a Bolsa de Estudos Sarah Mitchell. Ainda me arrepiava ver meu nome associado a algo tão significativo. Victoria Caldwell se tornou não apenas uma colega, mas uma mentora. Ela me ensinou a navegar os círculos filantrópicos, a distinguir entre organizações genuínas e aquelas que apenas buscavam financiamento fácil, a usar minha voz com autoridade em salas onde antes eu teria me sentido intimidada. Você tem algo que dinheiro não pode comprar, ela me disse durante um café, numa manhã fria de novembro. Credibilidade de rua, experiência real. Quando você fala de necessidades da comunidade, não é teoria, é conhecimento vivido. Isso é poder, Sarah.
Mas não tudo era trabalho. Havia também a questão pendente da minha família. As mensagens não tinham parado. Catherine ligava semanalmente, Daniel enviava textos esporádicos, tentando soar casual, mas claramente desconfortável. E minha mãe havia enviado flores 2 vezes, com cartões escritos à mão, pedindo uma chance de conversar. Eu havia ignorado todas, não por crueldade, mas porque simplesmente não estava pronta. Não sabia se algum dia estaria. Foi Emily quem, surpresa, me fez repensar. Estávamos almoçando juntas, algo que se tornara um ritual semanal, em um pequeno café no centro que servia a melhor sopa de abóbora de Chicago. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela perguntou, mexendo pensativamente em sua sopa. Claro. Você já falou com a sua família depois daquela noite? Pausei, a colher no ar. Não. Vai falar? Suspirei. Não sei. Parte de mim não quer. Parte de mim acha que eles não merecem. Emily assentiu lentamente. Posso te contar algo sobre aquela noite que fugi de casa? Se quiser. Meus pais e eu tivemos uma briga terrível. Eu disse coisas horríveis. Eles disseram coisas horríveis. E quando saí batendo a porta, jurei que nunca mais voltaria. Que eles não me mereciam. E você sabe o que quase me matou? Literalmente me matou? Esperei em silêncio. O meu orgulho, ela disse simplesmente. Fiquei tão presa em estar certa, em provar meu ponto, que quase morri congelada nas ruas. E quando você me encontrou, quando me ouviu e me ajudou a ver as coisas com clareza, percebi algo. Perdão não é sobre a outra pessoa merecer, é sobre você merecer paz. Suas palavras ficaram comigo durante dias. Perdão não é sobre a outra pessoa merecer, é sobre você merecer paz. Será que eu merecia paz? Será que estava segurando mágoa não porque era justificada, mas porque tinha medo de soltar? Uma semana depois, fiz algo que nunca pensei que faria. Mandei uma mensagem para Kathleen. Café amanhã? Você escolhe o lugar. A resposta veio em segundos. Sim, obrigada, Sarah. Obrigada. O café era neutro. Nem muito perto da casa dos nossos pais, nem muito perto do meu apartamento. Um meio-termo literal e metafórico. Kathleen já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa de canto, mexendo nervosamente em seu colar de pérolas. Quando me viu, levantou-se tão rapidamente que quase derrubou a cadeira. Sarah, ela disse, e havia tanto alívio em sua voz. Obrigada por vir. Sentei-me sem cerimônia. Tenho 20 minutos antes da próxima reunião, então vamos direto ao ponto. Por que você queria me ver? Ela piscou, claramente não esperando tanta frieza, mas então assentiu, aceitando que eu não tornaria aquilo fácil. Quero me desculpar, ela disse, olhando diretamente nos meus olhos. Que verdade! Não porque papai me pediu ou porque ficou constrangedor depois daquela noite, mas porque eu estava errada. Sempre estive. Errada sobre o que, especificamente? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Sobre você. Sobre suas escolhas. Sobre te tratar como se fosse menos porque ganhou menos, vestiu menos caro, viveu menos ostensivamente. Ela pausou, respirando fundo. Eu te invejava, Sarah. E isso me deixava furiosa. Essa confissão me pegou desprevenida. Você me invejava? Sempre. Kathleen admitiu, lágrimas começando a se formar. Você tinha a coragem de viver autenticamente, de escolher um caminho que significava algo para você, mesmo que isso significasse sacrifício. Eu escolhi a advocacia porque papai queria. Casei com Michael porque ele tinha o sobrenome certo. Comprei a casa certa, entrei no clube certo, disse as coisas certas e no final do dia, quando me olho no espelho, não reconheço quem está olhando de volta.
Sua honestidade crua me desarmou. Eu tinha vindo preparada para defesas, desculpas vazias. Não para isso. Kathleen? Não, ela interrompeu, limpando as lágrimas. Deixe-me terminar. Aquela noite, quando vi como Christopher Thompson te tratou, como todas aquelas pessoas importantes te respeitavam, não por causa do seu vestido ou do seu status, mas por quem você é e o que você faz, percebi o quanto desperdicei minha vida tentando impressionar pessoas que não importam, enquanto você estava ocupada sendo alguém que importa. Ficamos em silêncio por um longo momento. O café burburinhava ao nosso redor. Pessoas pedindo lattes, baristas chamando nomes, a máquina de expresso silvando. Eu não sei se podemos voltar a ser próximas, disse, finalmente, honestamente. Muita coisa foi dita, muita mágoa acumulada. Eu sei, ela concordou rapidamente. E não estou pedindo isso, só estou pedindo uma chance, de começar do zero, de te conhecer de verdade, não a versão de você que inventei na minha cabeça. Olhei para minha irmã. Realmente olhei. Vi as rugas finas ao redor dos olhos que não estavam lá antes. A tensão nos ombros, a vulnerabilidade em sua expressão. Ela estava sofrendo. De forma diferente da minha, mas ainda assim, sofrendo. Ok, disse, e vi surpresa e alívio inundar em seu rosto. Mas devagar, e com honestidade, nada de fingimentos. Nada de fingimentos, ela ecoou, alcançando timidamente minha mão sobre a mesa. Não foi um final de conto de fadas, não foi um abraço choroso e reconciliação instantânea, mas foi real. E real, aprendi, vale muito mais. O encontro com a minha mãe foi diferente, mais difícil, mais pesado. Ela pediu para nos encontrarmos em casa, a casa onde cresci, que agora parecia menor e mais fria do que minhas lembranças. Meu pai estava no trabalho, Daniel estava em algum lugar. Éramos apenas nós duas. Patrícia Mitchell parecia ter envelhecido anos em semanas. As rugas estavam mais pronunciadas, o cabelo, sempre impecável, tinha mechas grisas que ela não havia retocado. Havia algo quebrado na postura dela que nunca tinha visto antes. Obrigada por vir, ela disse quando eu me sentei na sala de estar formal que raramente usávamos. Tudo aqui era ornamental, para show, nunca para viver. Você pediu para conversarmos, respondi. Estou aqui. Ela torceu as mãos no colo, um gesto nervoso que era tão fora de personagem que me chocou. Patrícia Mitchell nunca demonstrava nervosismo. Eu não sei por onde começar, ela admitiu. Talvez pela verdade? Sugeri. Ela olhou para mim e pela primeira vez realmente me viu. Não a decepção, não a filha problemática, mas eu, Sarah. A verdade é que eu falhei com você, ela disse, a voz quebrando. Como mãe, como ser humano, coloquei aparências acima de substância, status acima de caráter, e no processo eu perdi minha filha. Você não me perdeu, corrigi. Você me descartou. A crueza das minhas palavras a fez recuar como se tivesse levado um tapa. Mas ela assentiu. Você tem razão e não tem desculpa. Posso explicar. Cresci em uma família onde aparências eram tudo, onde amor era condicional, onde valor era medido em conquistas tangíveis. Mas explicação não é desculpa. Eu escolhi perpetuar esse ciclo em vez de quebrá-lo, e você pagou o preço. Por que agora? Por que essas revelações todas só agora? Porque perder você me forçou a olhar no espelho, e não gostei do que vi. Passei semanas após aquela festa ouvindo amigas comentarem sobre você, sobre a bolsa de estudos, sobre seu trabalho, sobre Christopher Thompson dizer para todo mundo que você salvou a vida de Emily, e percebi que tinha uma filha extraordinária e fiz de tudo para fazê-la sentir ordinária. Lágrimas corriam livremente por seu rosto agora, sem maquiagem para esconder, sem máscara social para usar, apenas uma mulher confrontando seus próprios fracassos. Eu não preciso que você me perdoe, não mereço, mas preciso que saiba que me arrependo,
profundamente e que, se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Olhei para minha mãe, essa mulher complexa, falha, humana, e senti algo em mim amolecer. Não o perdão completo, não ainda, mas o começo de algo. Compaixão, talvez. Compreensão. Não posso apagar o passado, disse calmamente. E nem você. Mas posso escolher como seguir em frente. E escolho seguir sem rancor. Não por você, mas por mim. É mais do que mereço, ela sussurrou. Provavelmente, concordei, sem crueldade, apenas honestidade. Mas tô cansada de carregar raiva, me pesa demais. E aprendi que posso soltar o peso sem necessariamente voltar para os braços de quem o colocou lá. Ela assentiu, aceitando os termos que eu estava estabelecendo. Não seria como antes, talvez nunca fosse algo parecido com antes, mas seria honesto. E honestidade, por mais desconfortável, era melhor que falsidade confortável. 6 meses depois, eu estava em um palco. O auditório da Northwestern University estava lotado. Estudantes de serviço social, professores, profissionais da área e membros da comunidade enchiam cada assento. O evento era o lançamento oficial da primeira turma de bolsistas do programa Sarah Mitchell. 10 estudantes, 10 histórias, 10 futuros sendo reescritos. Christopher me apresentou com palavras generosas que me fizeram corar. Emily estava na primeira fila, sorrindo, orgulhosa. Victoria estava ao lado dela. E, para minha surpresa, lá atrás, discretos, mas presentes, estavam minha mãe, meu pai, Catherine e Daniel. Não tínhamos nos tornado uma família perfeita, talvez nunca fôssemos, mas estávamos tentando. E esforço, descobri, conta. Quando cheguei ao microfone, olhei para a plateia e respirei fundo. Meu nome é Sarah Mitchell, comecei, minha voz ecoando pelo auditório. E há 1 ano eu estava em uma festa usando um vestido de brechó, sendo expulsa por minha própria família porque não era boa o suficiente, sofisticada o suficiente, bem-sucedida o suficiente. O silêncio era absoluto. Aquela noite poderia ter me destruído. E por algumas horas, quase destruiu. Mas também me libertou, porque me mostrou que eu estava buscando validação das pessoas erradas e estava medindo meu valor pela régua errada. Fiz uma pausa, deixando as palavras assentarem. Esses 10 estudantes que estamos celebrando hoje vêm de lugares difíceis, de famílias que não entendem suas escolhas, de circunstâncias que tornam cada passo uma luta, mas escolheram um caminho de serviço, de compaixão, de fazer diferença onde importa. Minha voz ficou mais forte, mais confiante. E quero que saibam, cada um de vocês, que o seu valor não está no que vestem, no quanto ganham ou em quem os aprova. O seu valor está no seu caráter, em sua coragem, em sua disposição de se importar, quando seria mais fácil não se importar. Vi lágrimas em vários rostos, vi cabeças acenando em concordância. Aquele vestido que usei naquela festa, sorri levemente, ainda o tenho, guardado no armário. Não como lembrança de humilhação, mas como lembrança de que as melhores versões de nós mesmos surgem quando paramos de fingir ser quem não somos. Aplausos começaram, suaves no início, depois crescendo em onda. Então, aos bolsistas, sejam autênticos, sejam corajosos, e saibam que há um exército de pessoas prontas para apoiá-los. Vocês não estão sozinhos. Nunca estiveram. Quando desci do palco, fui envolvida em abraços, estudantes agradecendo, professores elogiando, estranhos compartilhando suas próprias histórias, de rejeição e superação. E no meio de tudo, vi minha mãe. Ela não se aproximou, apenas ficou à distância, mas quando nossos olhos se encontraram, ela colocou a mão no coração e acenou com a cabeça. Um gesto pequeno, mas que dizia tudo. Hoje, quando me olho no espelho, vejo algo diferente do que via antes. Não apenas uma assistente social, não apenas uma filha rejeitada, não apenas uma sobrevivente. Vejo uma mulher inteira. Uma mulher que aprendeu que valor real não pode ser comprado em lojas de grife,
ou validado por círculos sociais. É construído em escolhas diárias, em pequenos atos de bondade, em coragem de ser autêntica, mesmo quando é mais fácil fingir. A mansão Thompson não mudou minha vida porque me deu oportunidades, embora tenha dado. Mudou minha vida porque me mostrou que eu já era valiosa. Sempre fui. Só precisava de alguém para refletir isso de volta para mim até que eu pudesse ver por mim mesma. E agora? Agora passo meus dias ajudando outros a ver seu próprio valor, a entender que não importa quantas pessoas os rejeitem, não importa quantas portas se fechem, eles são suficientes. Porque no final, a melhor vingança não é o sucesso público ou o reconhecimento, é a paz interior. É acordar e gostar da pessoa que você vê no espelho. É viver de forma que quando sua cabeça toca o travesseiro à noite, você sabe que fez diferença. Mesmo que pequena, mesmo que invisível para a maioria. Minha família aprendeu uma lição naquela noite na mansão Thompson, que tinham uma filha extraordinária e quase a perderam por estarem medindo com a régua errada. Mas eu aprendi algo também. Aprendi que não preciso ser extraordinária aos olhos de ninguém além dos meus, que minha jornada é minha, que meu valor é intrínseco, não atribuído, e que às vezes as roupas mais simples vestem as almas mais ricas. Aquele vestido de brechó foi a armadura mais poderosa que já usei, porque me forçou a ser vista exatamente como eu era. E finalmente, isso foi mais que suficiente. A seguir, você encontrará mais 2 histórias imperdíveis bem na sua tela. Se esta te agradar, não perca as outras. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade.